Ok. Bom dia pessoal. Bom dia, mais especificamente, alunos dos sétimos anos 2 e 3 da EIB João dos Santos Arião. Aula de hoje, pessoal, vocês podem ir lá no hall de conteúdos de vocês e sublinhar dois conteúdos. Vocês podem lá sublinhar assim: o conteúdo tipos de sujeito e o conteúdo sujeito predicado, certo? Na ordem inversa aqui que eu falei. Sujeito predicado, tipos de sujeito, ok? E vocês podem pegar o livro didático de vocês, certo? Podem pegar o livro didático de vocês na página 46, 47, 48 e 49, certo? Vocês podem abrir na página 48, certo? Essa página aqui. E vocês podem abrir, vamos começar aqui neste quadro azul e terminarmos esse quadro neste quadro laranja, certo, pessoal? Muito bem, então, o que vocês têm que saber deste conteúdo, né? O que é sujeito, quais os tipos de sujeito que existem, o que é predicado e quais os tipos de predicado que existem. Só isso. No final desta aula, que eu quero fazer no máximo em 15 minutos, porque a orientação que nós recebemos é fazer vídeos curtos, certo? Então eu quero fazer no máximo 15 minutos para vocês. Esta aula que o professor Edinho vai dar, ela então está com base na página 48 e 49 de vocês, tá bom? E o professor Edinho preparou um slide. O interessante é tu pegar o slide no teu celular e acompanhar essa videoaula pelo computador. Daí tu fica passando o slide e tu fica olhando a aula do professor. Então agora, no slide, na capa do slide, o professor colocou assim: instituição, disciplina, série, duração da aula, conteúdo e metodologia e o meu nome, certo? No slide 2, o professor vai fazer uma revisão. Não é que revisão, é um resgate dos conteúdos prévios que vocês já tiveram com o professor, certo? Verbo e locução verbal. Tu sabe o que é verbo? Verbo é toda palavra que expressa uma. Muito bem. Verbo é toda palavra que expressa uma ação, fenômeno natural ou estado de espírito, tá bom? Por exemplo, Mônica estudou. Qual é o verbo dessa oração? Estudou. Estudou representa o quê? Estado, fenômeno ou ação? Ação, muito bem. 2. O gato virou um alfinete, né? O gato da bruxa lá, enfim. O gato virou um alfinete. Expressa o quê? Um estado de espírito. Agora, se a frase fosse assim: o gato virou a bacia, daí seria uma ação, tá? Mas o gato virou um alfinete é um estado de espírito. Nevou expressa um fenômeno da natureza, ok? Então, verbo é isso. O que é locução verbal mesmo? É formada por dois verbos que se complementam. Normalmente é formada por um verbo. Normalmente não. É formado por um verbo auxiliar. A locução é formada por um verbo auxiliar e pelo verbo principal. Por exemplo, eu estou lendo aqui os exemplos porque eu quero que vocês não se confundam, certo? Marta Júlia havia comido toda a sopa. Marta Júlia havia comido toda a sopa. Quais são os verbos da frase? Havia comido. Qual o verbo principal? Comido. O verbo auxiliar? Havia. Certo? Então, verbo, apenas um verbo. Locução verbal, dois verbos que se complementam. Certo? Tu precisa saber disso para tu entenderes o que vem pela frente, que são os tipos de sujeito e os tipos de período, de predicado, certo? Vamos lá, professor tá cabeludo, porque não tá indo a barbeiro, né? Sugiro que vocês também não vão, né? Porque não saiam de casa, tá? Slide 3. Frase e oração. Lá do sexto ano, lembra? Frase, o que é frase? É um enunciado que pode ou não possuir verbo. Por exemplo,
Só a interjeição psiu já é uma frase, tu sabe disso. Silêncio é uma frase, mas não tem verbo. Para ser uma frase, não precisa ter verbo, ok? Se eu digo assim, ó, silêncio, turma, por favor. Silêncio, turma, por favor, é o quê? Uma frase. É uma oração. Não, não é uma oração, certo? Por que não é uma oração? Porque não tem verbo, certo? O Caramelo mandou um abraço para vocês, tá? Ele tá ocupado aí fora pelo pátio, perseguindo alucinadamente os passarinhos, tá bom? Quando ele puder, ele dá um oi aqui na nossa aula. Então, frase não precisa possuir, não possui verbo. Se a frase possui verbo, ela continua sendo frase ainda, só que agora ela é uma frase oração. Então eu botei assim, oração precisa possuir verbo ou locução verbal, né? Exemplo 1, faça silêncio, pessoal. É uma frase, ou seja, porque ela é uma frase com uma oração, porque ela possui apenas um verbo. No caso, o verbo faça. Exemplo 2. É para tu olhando no slide, certo? Escuta o professor Edinho, olha no slide. Exemplo 2. Eu havia dito isso a ela. Eu havia dito isso a ela. Eu tenho havia e tenho dito. Ambos são verbos e eles se complementam, logo, trata-se de uma locução verbal. Então, eu tenho uma frase com uma locução verbal. Logo, é uma frase oração. Entenderam? Gratidão. Exemplo 3. Eu havia estudado para a prova, por isso obtive boa nota. Eu havia estudado para a prova, por isso obtive boa nota. Eu tenho uma frase que ela é uma oração, porque eu tenho uma locução, havia estudado, e mais o obtive, que é do verbo obter, certo? Então, olha só. Eu havia estudado para a prova, por isso obtive boa nota. Havia estudado, locução. Verbo auxiliar havia estudado, verbo principal. Por isso obtive boa nota. Obtive é um verbo. Então eu tenho uma frase. Lembra que toda frase é uma oração? Que toda oração, toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Então olha só, eu havia estudado para a prova, por isso obtive boa nota, certo? Eu tenho uma frase que também é oração. Por quê? Porque eu tenho havia estudado e eu tenho obtive. Na verdade, é uma frase formada por duas orações. Oração 1, eu havia estudado para a prova. Oração 2, por isso obtive boa nota. Estão entendendo, pessoal? É para ser revisão isso. É para ser revisão. Se não estão entendendo, você tem que buscar neste momento. Professor Edinho, ó. Eu tô cabeludo de tanto ensinar, certo? Agora o professor vai pro slide 4. No slide 4, o professor vai ensinar o período simples e o período composto. O que é período, né? Período são as orações da frase, digamos assim, tá? Período simples é formado por apenas uma única oração. Ou seja, por apenas um verbo ou por apenas uma locução verbal. Por exemplo, como vai, Pedro? Qual é o verbo? Quantos verbos tem essa frase? Qual verbo? Vai. Né? No sentido de estar, de ir ali, de como você está, certo? Como você está indo. Então eu tenho ali, como vai, Pedro? Uma frase, uma oração, um período. Certo? Período composto é formado por duas ou mais orações dentro de uma frase. Por exemplo,
É segredo isso que vou lhe contar. Exige aquele nosso código secreto. É segredo. É segredo. Período 1. Certo? Que vou lhe contar. Ok? E depois eu tenho exige. Certo? Logo, eu vou ter uma frase formada por 3 períodos. Certo? Muito bem. Período simples, uma oração dentro da frase. Período composto, mais de uma oração dentro da frase. Vamos lá, já deu 10 minutos o vídeo. Continuando. Sujeito e predicado. O que é sujeito e o que é predicado? Sujeito é aquele que executa, sujeito é aquele que executa uma ação, certo? E o que é predicado? Sujeito é aquele que executa uma ação. Por exemplo, Maria fez sobremesa para o almoço de domingo. Qual é o sujeito? Maria, certo? Normalmente o sujeito vai ser aquele que executa ou aquele que sofre uma ação, certo? Maria foi surpreendida ao telefone. Maria, nesse caso, sofreu a ação de se surpreender, certo? Então, o sujeito, ele vai ser o quê? O sujeito, ele vai ser aquele que executa ou sofre a ação, tá bom? E depois eu vou ter o quê? Os predicados, certo? Ó, sujeito é aquele que sofre ou executa uma ação, ok? Exemplo, Jane Austen escreveu a obra Orgulho e Preconceito. Sujeito, Jane Austen, certo? Porque ela executou a ação de escrever um livro, certo? Outro exemplo é Emily e Charlotte Brontë são irmãs e moram na Europa. Qual é o sujeito da frase? Emily e Charlotte Brontë são irmãs e moraram na Europa. Qual o sujeito? Emily e Charlotte Brontë, certo? Depois eu tenho outra frase. Comi toda a compota de doces do vovô Zeca. Qual o sujeito? Neste caso, o sujeito, nós vamos conversar depois, é um sujeito que ele está ali escondido, certo? E depois, as moças, o Edinho está no slide 6, tá? No exemplo 4. As moças foram aprovadas no teste de física quântica. Qual é o sujeito? As moças, não é só moças, certo? E no 5, no exemplo 5 do slide 6. Comeram a sopa de letrinhas. Quem comeram? Onde é que está o sujeito? Ele está escondido. Não está claro ali, mas ele está escondido. Ele existe. E o professor vai explicar isso para vocês depois, quando o professor for explicar os tipos de sujeito. Certo? De novo, então, recapitulando. Slide 6. Slide 6. Sujeito é aquele que sofre ou executa uma ação. Certo? Por exemplo, Maria fez sobremesa. Maria executou uma ação. Maria foi surpreendida ao telefone. Ou seja, Maria sofreu a ação. Certo? Entenderam o que é executar ou sofrer uma ação? Por exemplo, Pedro comeu doces. Pedro executou uma ação. Pedro foi comido pelos canibais. Pedro sofreu uma ação, certo? Agora, no slide 6 ainda, exemplo 1. De novo, tá? De novo. Jane Austen escreveu o livro Orgulho e Preconceito. Neste caso, Jane Austen, o sujeito sofre ou executa uma ação. Óbvio que ele executa a ação escrever. Depois, Emily e Charlotte Brontë moraram na Europa. Sujeito, Emily e Charlotte Brontë, certo? Executam ou sofrem uma ação? Moraram, elas executaram uma ação. E por fim, as moças foram aprovadas no teste
de física quântica. Elas sofreram ou executaram uma ação? Elas sofreram a ação de serem aprovadas. Certo, pessoal? Muito bem, então. Agora, o professor Edinho quer voltar um pouquinho para vocês no slide. Vamos voltar um pouquinho no slide 5. Slide 5. Sujeito, então, já sabe o que é, ok? Agora vamos predicado. O que é predicado? Meu Deus, que palavra difícil. Uma vez, no ano passado, um aluno perguntou assim: professor, o que é predicado? Nessa frase assim, Maria tem muitos predicados. Quer dizer qualidades, né? Quer dizer características. Naquele caso, era qualidades. Então, o que é o predicado? Predicado eu vou explicar de um modo muito didático, né? Se algum professor de português me ouvir, talvez não vai concordar, mas esse é o jeito que eu achei para explicar para vocês. Predicado é tudo aquilo que não é o sujeito no período. Daí eu escrevi assim para vocês. Predicado é o que resta da frase que não é sujeito. Por exemplo, da frase 1. Jane Austen escreveu o livro Orgulho e Preconceito. Concordam? Qual é o sujeito mesmo? Lembra? Jane Austen. Muito bem. Tudo que não é Jane Austen, todo o resto é predicado. Então, escreveu o livro Orgulho e Preconceito é o predicado, certo? Depois, no exemplo 2, lembram? Emily e Charlotte Brontë são irmãs e moraram na Europa. Qual o sujeito mesmo, lembra? Emily e Charlotte Brontë. Entenderam? Logo, o que é predicado é o que resta. São irmãs e moraram na Europa, certo? Depois, no exemplo 3, comia compota de doces do vovô Zeca. Vovô Zeca não é o sujeito, tá? Não é, não vou pensando nisso não, tá? Então, qual é o sujeito? Está escondido. Se o sujeito está escondidinho, toda a frase vai ser predicado, certo? E no 4, as moças foram aprovadas no teste de física quântica. Sujeito, as moças. Predicado, foram aprovadas no teste de física quântica, certo? E 5, comeram a sopa de letrinhas. Qual é o sujeito? Ele não vai querer me dizer que é a sopa de letrinhas, porque não é. Tu entendeu? Aqui, o sujeito vai ser... Está escondidinho também. Pode ser eles, né? Eles, elas comeram. Mas então, toda a frase ali é predicativo, certo, gente? É predicado. Muito bem. Vocês já viram, então, recapitulando aqui. Começou a nossa aula hoje. Verbo e locução verbal. Sabe a diferença? Verbo, locução, mais de um verbo. Frase e oração. Frase não possui verbo, oração possui verbo. Se uma frase tem, por exemplo, mais de um verbo, ela vai ter mais de uma oração. Período simples, período composto, certo? Período simples é a frase formada por uma oração. Estudei para a prova. Período composto, mais de uma oração. Estudei para a prova e por isso obtive nota alta, certo? Depois, slide 6. Sujeito e predicado. O que é sujeito e o que não é predicado? Sujeito só executa uma ação. Predicado é o que resta da oração. É o que resta do período. Da frase. Até o ponto final. Certo? Muito bem. Agora, o professor vai explicar para vocês o núcleo do sujeito. O que é? O núcleo do sujeito é a palavra ou as palavras que não podem ser modificadas para o entendimento do leitor. Como assim, professor? Não estou entendendo. No slide 7, tem uma explicação assim. Tem dois tipos de núcleo. O núcleo simples e o núcleo composto. Por exemplo, na frase, a mestra passou a lição.
Mestra, professora, né? A mestra passou a lição. Qual sujeito? A mestra. O sujeito não é só mestra. O sujeito é a mestra. A mestra passou a lição. A mestra é o sujeito. Certo? Logo, qual é a palavra ali mais importante para tu entender a frase? É a ou é mestra? É mestra. Logo, mestra vai ser o núcleo do sujeito a mestra. Certo? Muito bem. Estão entendendo, né? Estão entendendo? Eu estou sentindo daqui. Agora, o núcleo composto. Se o núcleo simples possui apenas uma palavra que não pode ser modificada para você entender, o núcleo composto possui mais de uma. Por exemplo, a mestra e a diretora passaram a lição. Sujeito: a mestra e a diretora. Núcleo do sujeito: mestra barra diretora. Mestra, diretora. Certo? Muito bem. Então, o núcleo simples e o núcleo composto, tu já entendeu. Ok? Espero que sim, né? Agora sim, pessoal. Tipos de sujeito. Se tu botar na internet esse tipos de sujeito, vai ter muita coisa. Se tu for assistir outras videoaulas também na internet, vai ter muita coisa. Vai estar oculto, indeterminado, vai ter inexistente. Só que o livro de vocês trouxe somente 4. Por isso, até que eu estou gravando essa aula também, com base no livro, com base no livro de vocês, certo? Ó, 4. Então é nesses 4 que a gente vai ficar, porque o ano que vem, no livro de vocês, que é a continuação dessa minha editora aqui, vai vir mais 4. Vamos lá então. O sujeito ele pode ser simples, ele pode ser composto, ele pode ser desinencial e ele pode ser indeterminado. Os mais fáceis, sujeito simples e composto. O que é sujeito simples? A gente está no slide 8. Possui apenas um núcleo. Por exemplo, na frase: a escritora Mary Shelley escreveu o livro Frankenstein ou Prometeu Moderno. Essa é a frase. Ó, a escritora Mary Shelley escreveu o livro Frankenstein ou Prometeu Moderno. O livro dela, o nome é Frankenstein ou Prometeu Moderno, certo? A frase é: a escritora Mary Shelley escreveu o livro Frankenstein ou Prometeu Moderno. Essa é a frase. Essa é a oração. Sujeito: a escritora Mary Shelley. Predicado: escreveu o livro Frankenstein ou Prometeu Moderno. Certo? Núcleo do sujeito. Sujeito: a escritora Mary Shelley. Núcleo do sujeito: Mary Shelley. Certo? Não pode modificar Mary Shelley. Não pode. Tu pode modificar a escritora, tu pode botar a autora, tu pode botar a Mary Shelley, tu pode botar a autora, tu pode botar a feminista Mary Shelley, tu pode botar o que tu quiser, mas tu não pode modificar Mary Shelley. Logo, Mary Shelley é o teu núcleo do sujeito e só possui Mary Shelley, tu não pode modificar. Logo, é um sujeito simples. Logo, é um sujeito simples. Certo? Muito bem. Sujeito composto. Sujeito composto, ainda no slide 8, possui 2 ou mais núcleos. Exemplo: as meninas e seus irmãozinhos foram ao cinema. Sujeito: as meninas e seus irmãozinhos. Predicado: foram ao cinema. Núcleos desse sujeito: meninas, irmãozinhos. Sujeito simples ou composto? Composto.
Outro exemplo também. Mário Sérgio Cortella e Leandro Carnal são, de certa forma, cientistas sociais. Sujeito. Mário Sérgio Mário Sérgio Cortella e Leandro Carnal. Esse é o sujeito. Núcleos desse sujeito. Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal. Logo, é um sujeito simples ou um sujeito composto? Sujeito composto. Certo? Porque possui dois núcleos. Quais são os núcleos? Mário Sérgio Cortella e Leandro Carnal. Certo, pessoal? Estou entendendo? Muito bem. 25 minutos já. Continuando então, não posso parar. Daí, os dois últimos sujeitos que tem é o sujeito desinencial, que a palavra é estranha, mas vocês vão entender porque desinência pode entender neste momento que desinências são verbos, pedaços de verbos, certo? Modificações do verbo, enfim. Então, o que é um sujeito desinencial? É um sujeito que não aparece explicitamente na frase. Não está ali claro na frase o sujeito, mas ele existe e dá para saber quem é esse sujeito. Por exemplo, quando eu falo assim, vamos embora, na frase vamos embora, toda ela é predicativa, tá? Toda ela não tá ali o sujeito. Mas eu sei quem vamos embora. Quem vamos embora? Nós. E eu sei quem é nós. Nós sou eu e tu, certo? E eu sei quem é eu e eu sei quem é tu. Vocês estão entendendo? Então, vamos embora. Ah, é um sujeito desinencial porque ele não tá ali, mas eu sei quem é ele, quem é nós. Certo? E daí vai ter o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado também está no slide 9. Ele não aparece, certo? Ele não aparece, mas ele não aparece, mas ele e além de não aparecer, eu não consigo saber quem é. Por exemplo, roubaram alfinetes. Quem roubaram? Eles. Mas quem é eles? É Maria? É João? Ou, por exemplo, vende-se casas. Tá, eu sei que vende-se casa, mas quem vende casa? Ele? Mas quem é ele? É ela? Ela vende casa, né? Vende-se casa, ela vende casa. Ela vende casa. Só que assim, quem é ela? Certo? Então, gente, qual a diferença aqui do sujeito desinencial para o sujeito indeterminado? Nenhum dos dois está claro na frase, então toda frase vai ser predicado, certo? Comer a sobremesa. Toda frase é um predicado, ok? Só que daí a diferença do desinencial para o indeterminado é que o desinencial eu sei quem é. Por exemplo, comemos a sobremesa. Quem comemos? Nós. E se é nós, eu sei quem é o nós. Nós sou eu e tu. Certo? Agora, se eu digo comeram a sobremesa, não dá para saber quem é o eles. Ou quem é o elas. Certo, gente? Então, recapitulando aqui bem rapidinho para vocês. Bem rapidinho para vocês. O que é de conhecimento para vocês novo hoje? Sujeito e predicado, certo? Sujeito é aquele que executa ou sofre a ação, certo? Predicado é tudo que resta da frase que não é sujeito. Daí eu vou ter o período simples, que tem apenas um verbo, e o período composto com mais de um verbo ou locução. Depois a gente vai ter o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é a parte que não pode modificar. Daí eu vou ter o núcleo simples e o núcleo composto, certo? E por fim, que é o coração desta aula, que é a parte vital dessa aula, meu coração tá batendo assim, são os tipos de sujeito, que são 4, muito simples. Sujeito simples, formado por apenas um núcleo. Sujeito composto, formado por 2 núcleos. Núcleo, a partir não pode mudar. E depois eu vou ter o sujeito desinencial indeterminado.
tanto o desinencial quanto o indeterminado, eles são o quê? Eles são sujeitos que não estão explícitos na frase. Toda frase é um predicado, mas o desinencial, eu sei, o leitor sabe quem é, certo? E o indeterminado, não, o escritor não sabe quem é, o leitor não sabe quem é, ok? Muito bem, pessoal. No slide 10 é uma frasezinha para vocês. I love you very much, my students. Eu gosto muito de vocês. Estou com muita saudade de vocês. Meu coração está apertado, com saudade de vocês mesmo. E como vocês sabem, né, o professor não tem o hábito de mentir. Também não precisaria mentir. Cuidem-se, tá? Não vão pra rua imprimir coisas. Se tu não tem a impressora em casa, não imprima, não sai para imprimir, faz tudo no caderno mesmo. Coloca suas respostas no teu caderno, das questões que a gente pedir, tá bom? E aqui embaixo, não esqueça de curtir, dar um like no vídeo do professor. E se possível, se inscreva. E tu vai escrever lá embaixo um comentário, tá? Esse comentário sobre a aula, o que tu entendeu, o que tu não entendeu, se tu gostou, se tu não gostou, se ela foi válida ou não, vai servir como chamada, para eu saber para eu saber quais os alunos que estão assistindo de fato as aulas do professor Edinho, tá bom? Forte abraço, fique com Deus, gratidão.